Por isso eu quero pedir a vocês que rezem conosco nesse momento e que a gente possa pedir a Deus, a unção do Espírito Santo, e que aquilo que Deus quiser que a gente fale neste momento esteja na graça de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, faz a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Não, peraí. Volta lá. Gente, pode sentar. Pessoal, as crianças que ainda estão com os pais podem ir lá para a equipe dos filhos, bem lentamente, bem silenciosamente. Nós pensamos em falar sobre o carisma do Tenda, porque até a gente pensou em algum tema para a festa dos tabernáculos, mas nós pensamos não. Nós precisamos ter muito claro o nosso carisma, nós precisamos não ter claro, como também a gente precisa ter uma meta de vida. O nosso carisma é a nossa meta de vida. Nós que ontem, como o Fernandinho falou, nós que escolhemos estar na comunidade Tenda, então a nossa meta é o carisma. Nosso objetivo de vida é o carisma. Porque o carisma, como o Fernandinho também falou, é a forma que Jesus vai nos assar, para irmos para o céu. Então é esse o formato, esse é o jeito que Deus quer que a gente viva. Mas me passou assim no coração de trazer para nós um exemplo que eu fiquei pensando, que é o primeiro casal que viveu o carisma. Eu acho que eu nem falei isso nunca pro Tenda 1, mas é o primeiro casal assim que na íntegra viveu o nosso carisma. Esse casal a todo tempo sempre foi para mim, para o Cacá, um exemplo de vida, um exemplo de família, um exemplo de ser família, um exemplo de estar sempre, a todo momento, em comunhão com Deus e em comunhão com o próximo. Então eu quero pedir para o casal Luciana e Ricardo trazer até nós este casal. E esse casal será o nosso modelo cada vez mais de vida. Uma salva de palmas para o casal. Ainda não, ela traz, aí você traz. Olha que casal lindo, gente. Que gracinha. Tinha outros para eu escolher para ser melhor que vive o nosso carisma? Não. Como o Espírito Santo bagunça tudo a vida da gente, nós bagunçou também a nossa fala. Porque eu iria falar um pouquinho sobre como Maria viveu. Vou falar. Como Maria viveu o nosso carisma. Vou falar como São José viveu o nosso carisma. E depois nós convidamos uma pessoa muito especial, principalmente para o pessoal de fora, que lá todas as vezes que a gente vai me pergunta, nós iremos conhecê-la lá em Franca. Então assim, principalmente em homenagem ao pessoal de fora, mas para o pessoal de Franca também, nós convidamos a Giana, para que ela traga
o filho deste casal, né? Porque esse casal não é só um casal, eles também tiveram um filho, né? E uma salva de palmas para Jesus também. E agora eu pedi para a Giana falar um pouquinho sobre o filho, né? Já que eu vou falar dos pais, o Cacá vai completar, e ela tem um compromisso. Ela tem uma palestra agora às 10 e pouco em outro lugar. Então nós vamos deixar a Giana falar primeiro, para depois a gente completando. Oi pessoal, bom dia. Tudo certo? Vou ficar por aqui que eu tenho minha colinha aqui, mas prometo que eu vou ser rápido, tá, mãe? Não vou demorar muito, não. Mas então, o Tenda, né, ele faz parte da Escola Hallel, né? E a Escola Hallel, nos acampamentos, tem um jeito de se apresentar. Não sei se vocês têm filho aí no Davi, no Racoré, né, Canaã, que a gente fala o nosso nome, nossa idade, e que ano que a gente fez o acampamento, né? Então, meu nome é Giana, eu tenho 25 anos, e eu fiz o Tenda em 2001 eu fiz o Tenda, daqui a alguns anos eu talvez vou fazer de novo, né? Se Deus quiser. Então, eu me apresentar, né? E como a minha mãe comentou, ela me chamou para falar como Jesus viveu o carisma do Tenda. Mas qual que é o carisma do Tenda mesmo? Como é que é? Isso, queria ver se você estava com a ponta da língua, né? Ser carisma, ser família em comunhão com Deus e com o próximo, né? Aí eu fiquei pensando, né? Nossa, mas o que é ser família? Parece meio subjetivo, né? O que é ser família? É morar junto? É ter o mesmo sangue? Aí eu fiquei pensando, fui ler lá no catecismo o que o catecismo explicava, fui até no dicionário para ver qual que é a definição de ser família, né? E resumindo, porque eu não tenho muito tempo, ser família é mais do que a convivência, né? É ter esse espírito de comunhão, de fraternidade, né? De união. Não é só estar na mesma casa, não é só ter o mesmo sangue, né? É você viver realmente essa unidade. E Jesus, como que ele viveu isso, né? Jesus, ele foi perfeito exemplo em tudo que ele fez. Tudo que a vida de Jesus é um perfeito exemplo do que é ser humano, né? Um perfeito exemplo para nós. E Jesus, ele escolheu vir em uma família. Ele poderia ter vindo de tantas formas, mas a escolha dele foi vir através de ser uma família, de vir numa família. E quando Jesus faz isso, ele escolhe, né, sabendo que ele teria que ser perfeito filho. E um perfeito filho não é aquele filho que vai mandar no pai, né? Fala assim, não, pai, você tem que fazer isso aí. Não, mãe, você tem que fazer isso aí. Então Jesus, ele sabia que ele ia nascer de uma mulher e de né, o São José ali como uma representação de pai, né? Com um homem ali, né? E ele ia ter que ser o quê? Obediente, né? Então imagina um Deus que obedece uma mulher mandando ele lavar a louça, né? Jesus sabia que ele ia ter que ser essa pessoa, ele ia ter que ser obediente. E ele foi família sendo profundamente obediente. Isso não está em nenhum lugar, é uma coisa que às vezes eu reflito quando eu estou rezando o terço, né? Tem aquele mistério que José e Maria perdem Jesus. E Jesus estava na onde? Ele estava no templo, né? E aí, Jesus vira para Nossa Senhora e fala assim, né? Por que você estava me procurando? Você não sabia que eu tinha que estar na casa do meu pai? E aí Maria fica o quê? Em silêncio, né? Não fala o que ela pensou, o que ela conversou. São José menos ainda. Mas eu imagino que ali naquele momento, imaginação minha, né? Talvez eles tenham tido uma conversa, né? Por que Jesus voltou para casa? Se ele falou que ele tinha que estar ali, né? Por que ele voltou? Eu imagino que São José, Nossa Senhora, tenha virado e falado para ele, falou assim, não, fica mais com a gente, né? Fica mais um pouquinho com a gente. E ele voltou para casa.
E lá ele ficou até os 30 anos de idade, né? A maior parte da vida de Jesus, como que ele foi realmente se tornando esse homem preparado, né, para servir, sendo um filho obediente ali. Então, eu imagino que a forma mais profunda de Jesus ensinar a gente a ser família é nessa comunhão, é nessa obediência, é ele respeitando a hierarquia ali, né? É até interessante que São José, ele deveria ser o menor, né? Porque ali estava Jesus, que era Deus, Nossa Senhora, que era a criatura mais perfeita, e depois tinha São José. Mas, como que é, né? O homem, ele tem que ser a cabeça, não é isso que Jesus nos ensina mais para frente? Então, os dois foram obedientes a São José também, respeitaram quando ele guiava, né? Mas então Jesus, ele viveu esse carisma de ser família, estando ali em união, obedecendo. E ele aprendeu ali o que depois ele ia levar, né? Ele ficou esses 30 anos ali junto com a família, se preparando para os 3 anos que ele ia pregar, né? Que ele ia ensinar, que ele ia curar. Então, como foi importante ele ter ficado ali, sendo família? Que é algo que Santa Giana ensina muito para a gente também, né? Como a gente se santifica ali. Tem um livrinho de Nossa Senhora que o santo fala assim, que Jesus deu mais graças a Deus, né? Deu mais louvores, fez um bem melhor para a humanidade, ficando 30 anos ali junto com Nossa Senhora, do que os outros 3 que ele saiu curando um monte de gente. Olha que profundo isso, né? Então, Jesus nos ensina isso, que a gente tem que viver esse carisma sendo obediente. E aí, né, é em comunhão com Deus e com o próximo. Jesus, ele viveu essa perfeita comunhão com Deus, e por isso ele levou Deus para as outras pessoas, né, com Deus Pai. E Jesus, ele nos ensina algo que é muito importante, né, que quando a gente quer se aproximar de uma outra pessoa com verdade, a gente precisa se aproximar de Deus primeiro, a gente precisa estar unido. Eu gosto sempre de usar aquele exemplo que é como se fosse um triângulo, né? Aqui na ponta está Deus e nas outras pontas tá as 2 pessoas. Então, quanto mais pertinho da ponta a gente está, né, mais pertinho de Deus, mais perto da outra pessoa a gente consegue estar com verdade e sem com interesses, né? Então, Jesus nos ensina muito isso. E eu acredito, né, que uma reflexão que a gente tem que ficar... Eu até, já encerrando minha fala, queria que vocês fechassem os olhos um pouquinho e pensassem: como que eu estou sendo obediente? Eu estou sendo humilde o suficiente para obedecer a Deus? Para obedecer o que Deus me pede? Para obedecer o que o meu guardião me pede? Eu estou sendo humilde o suficiente para acolher no meu coração? Para viver igual Jesus viveu esse carisma? Eu estou me aproximando de Deus e assim levando Deus aos outros, como Jesus fez? Ou eu estou mais parecido com Judas? Judas, ele perdeu, né, quando ele deixou o espírito da divisão entrar no coração dele. Então, como eu estou sendo na minha família, na minha comunidade? Eu estou levando o espírito de divisão? E reflete primeiro na sua casa. É em casa que a gente aprende como a gente vai servir, igual Jesus fez. Eu estou deixando um bom exemplo para os meus filhos? Eu estou levando a união para a minha família? Podem abrir os olhos. Então era um pouquinho que eu queria falar, né? Falei mais corrido um pouquinho, mas era isso que eu queria passar para vocês, igual a minha mãe comentou. Infelizmente agora eu tenho um outro compromisso, não vou poder ficar mais um pouquinho aqui, mas fico muito feliz em ver tanta gente aqui e ver como vocês podem estar sendo esse instrumento de Jesus para levar esse exemplo de família para muitas pessoas, né? Então, parabéns pela persistência, pela
pela fé de vocês, que o Espírito Santo fortaleça vocês, para que vocês sejam sempre esse exemplo de união, né? Igual Jesus, esse espírito de obediência, de comunidade. Amém? Amém. Obrigada, viu? Teve ótimo, excelente, isso mesmo, viu? Entendeu? Mas linda, né, gente? Jesus fez perfeitinha, né? É um milagre continuado, né, gente? Né, os padrinhos ali, ó. Eles ficam babando. A Maria Amália e o Silvinho são padrinhos dela. Então, eles ficam babando. Pois é, gente, às vezes eu fico pensando assim, vocês até me perdoam esse meu desabafo, mas às vezes eu falo assim, ai, Jesus, eu fico tão insegura para dar um ensino para o Tenda, né? Ainda mais com tanta gente assim. Porque, assim, sinceramente, assim, aquela pregadora, né, que o Fernandinho é, aquele pregador que o Padre Rafael é, eu me sinto que eu não sou, né? Mas depois eu penso assim, mas também Jesus já sabia que eu ponho na conta de Jesus. Ele já sabia que eu não era pregadora, então ele me escolheu desse jeito, né, sem ser essa pregadora maravilhosa. Mas eu sei que eu falei para o Tenda 1 que uma falinha o pessoal espera da gente, né? E me veio muito forte esse tempo todo, né? Essa questão da Sagrada Família. Ontem o Fernandinho falou uma coisa, gente, Deus se revela no cotidiano, no arroz, no feijão, né? Vocês já fizeram uma experiência de passar algum tempo fora do Brasil, né? Principalmente Europa? Gente, a gente tem mais saudade na Europa do Brasil, lógico, fora os parentes, é o arroz e o feijão, não é? Aquela coisa assim do dia a dia. E eu quero trazer vocês para um carisma do dia a dia. Maria, né, viveu totalmente essa comunhão com Deus através da sua escuta. E Jesus me deu muito forte assim de falar para vocês também sobre assim os mistérios do terço, né? Eu tenho tido, vou dar um testemunho, vou começar então com o testemunho, pensei de dar mais metade da minha fala, mas interessante, eu quero falar duas coisas para a comunidade Tenda. Eu não entendo muito esse negócio que a gente derrama para a comunidade o carisma, acho que é tão de Deus, é tão divino, que eu não sei o Cacá, mas eu não tenho muito essa clareza, como é que isso acontece. É como Nossa Senhora perguntou para Jesus, né, para Deus, como se fará isso, né? Eu sei que eu sempre quis ter família, eu sempre quis ter 4 filhos, eu sempre quis viver em família, isso seja um derramar. Mas eu sei que ao longo desses 25 anos, muita coisa também a gente vem derramando sobre a comunidade. Não é só eu não, muitos do Tenda 1 também. Mas eu quero falar um testemunho que foi muito forte para mim. Um dia eu estava entrevistando, quem é de Franca conhece ele, pois eu até pensei, nossa, eu acho que eu falhei de não convidei ele para estar na festa do tabernáculo. Senhor, socorro, esqueci de um padre. Oh Jesus, perdão, estou tão arrependida. Eu estava entrevistando o padre Monsenhor José Geraldo, que era da Catedral de Franca. E ele virou para mim e falou assim, olha Beth, eu tenho um pedido do coração para te fazer. Jesus, o Monsenhor José Geraldo sempre foi muito bravo, assim, né? O que esse padre vai me pedir? Ele falou, eu quero levar o Tenda para a Catedral de Franca. Eu falei, nossa, padre José Geraldo, que notícia boa. Ele falou, sabe por quê? Porque os frutos do Tenda, eu vejo todos os dias às 7 horas da manhã, nas missas diárias. O povo do Tenda vai na missa todos os dias. Gente, eu achei aquele testemunho tão forte. E agora para a festa dos tabernáculos, eu tive a graça de visitar os 13 padres e o Dom Paulo para levar a casula, né?
que, corrigindo o padre Alex, foi feito lá em Ourinhos, da Célia, uma maravilhosa que é do Tenda lá de Ourinhos. E 2 ou 3 padres me falaram a mesma coisa. Sabe que quando eu cheguei aqui tinha tenda, já tinha o Tenda. E o que está mais me impressionando nos casais do Tenda, que eu tenho visto que eles vêm à missa todos os dias antes de trabalhar. E essa prática de ir à missa todos os dias, eu comecei aos meus 17 anos de idade. Eu fazia faculdade numa cidade aqui perto que se chama Batatais. E eu ia no ônibus dos estudantes. Mas as minhas aulas começavam um pouco mais tarde do que os estudantes do ônibus. E lá na faculdade tem uma capela. E tem missa todos os dias. Então eu ia para a faculdade, primeiro eu ia à missa e depois eu ia para as aulas. Fiz pedagogia, isso aos 17 para 18 anos. A partir dali, eu nunca mais deixei de ir à missa todos os dias. Só não vou quando eu não posso mesmo, que não dá. E eu tenho visto o povo do Tenda nessa busca também, né, de comunhão diária. Então esse é o primeiro derramar. Mas hoje eu quero fazer um outro derramamento para a comunidade Tenda, um outro desafio. O Silvinho falou muito bem, a gente precisa ter oração pessoal, sentar, hora marcada, rezar, isso é muito importante. Mas eu tenho descoberto uma oração, gente, pasme vocês, ela nunca esteve na minha vida tão plena como ela está, nunca. Tenho 60 anos de idade e faz mais ou menos uns 8 meses que ela tem feito parte da minha vida. E eu tenho recebido graças e graças. Nós tivemos um padre o ano passado para dar uma catequese para os consagrados. E ele falou assim, a hora que ele terminou, ele falou, olha, Nossa Senhora me pediu para eu arrumar uma multidão de pessoas que rezem o rosário, 4 terços. Aí ele falou assim, eu tenho aqui umas medalhinhas de Nossa Senhora, mas eu peço a vocês que só se levantem para pegar a medalhinha quem for rezar o rosário todos os dias, senão não pegue. O padre falou, eu era a primeira da fila, como sempre. O povo do Tenda consagrado tudo atrás de mim. E eu, Senhor, eu não posso levantar só para fazer bonito para o povo do Tenda. Eu não consigo rezar o rosário. Rezo o terço todo dia, isso há muitos anos. Mas o rosário eu não consigo. Aí meu coração disparou. E estava acabando a fila e eu, com o coração disparado, estava acabando a fila, eu levantei. Jesus falou para mim, vai, que o resto eu providencio. Levantei, peguei essa medalhinha, eu gelada, falei, Senhor, agora nós temos que dar conta. Gente, no outro dia, o rosário começou a fazer parte da minha vida. Hoje, todos os dias, salvo um ou outro, ontem mesmo foi um dia que eu não consegui, eu rezo o rosário. O rosário entrou na minha vida como uma coisa leve. A hora que eu vi, eu estava rezando 2 terços, 3 terços, 4 terços, e eu comecei a rezar pedindo a Deus que meus filhos, né? E eu quero completar com um pequeno testemunho, porque eu achei que eu não ia falar isso, porque eu fiquei com medo de ser orgulho espiritual, e Jesus tem falado para mim, não, é para falar sim, é para falar. Nós temos o 3º filho, o Dedé, que ele não arrumava namorado. Vocês sabem, filho jovem, né? É aquela maravilha, né? Vai para tudo quanto é festa, chega às 5 horas da manhã, quantas vezes eu e o Cacá saindo para ir para a missa, o menino chegando, vida de solteiro, e eu ali. Aí comecei a pôr o rosário, né? Nossa Senhora, uma namorada para o Dedé, por favor. Nesse meio tempo, eu sonho com ele. Um sonho nítido. Ele virou para mim e falou assim, oi mãe, esta aqui é minha namorada. Eu olhei para a moça,
não sei quem é. Ele falou para mim assim: ô mãe, ela é consagrada a Nossa Senhora de Pompeia. Foi um sonho nítido, nítido. Gente, eu acordei de manhã, falei, Nossa Senhora de Pompeia, parece que eu nunca ouvi falar. Vou eu na internet, fui na internet, Nossa Senhora de Pompeia. Gente, Nossa Senhora de Pompeia, não vou contar a história, vocês procuram saber. Mas tem uma devoção que eu li lá na internet assim: se você quer receber uma graça, você reze 40 dias o rosário. E se você tiver fé, nesses 40 dias você vai alcançar essa graça. Tenha fé. Depois que você alcançar essa graça, você reze 40 dias para o rosário para agradecer essa graça. Gente, não completou os 40 dias, ele é muito assim, igual o pai, ele fala, sabe? Ele é falador, sabe? Ele fala. Ele põe assim na internet: minha namorada. Lá eu vi isso no Instagram. Falei, gente, eu não acredito. O Dedé arrumou uma namorada. Nossa Senhora de Pompeia, eu alcancei essa graça. Senhor, cheguei para ele e falei, Dedé, e aí? Mãe, agora eu estou namorando. Eu acho que agora vai. Ontem ela até veio aqui, gente. Você viu que belezinha? Ai, Senhor, Nossa Senhora. Gente, eu nem contei isso para eles. Vocês não contam, não. Porque eu tenho medo. Eu falei, se eu falar agora, o namoro está muito recente, pode ser que a menina ache assim, nossa, então agora tem que casar, né? Não é bem assim, bem que podia mesmo, eu estou rezando, né? Então, que eu estou gostando da Amandinha, ela manda. Primeira graça. Segunda graça. Nós temos o primeiro filho que está afastado da igreja. Como eu sofro com isso, como eu sofro com isso. É um espinho na minha carne. Não é casado na igreja. Tem aquela maravilha, Tereza, que é mais filha da avó do que deles, né? Porque é a cara da avó, eu nunca vi isso, né? Chico? O Chico que fala. E acabei de rezar os 40 dias para agradecer a namorada do Dedé. Comecei a rezar os 40 dias pela conversão do Vinícius, nosso primeiro filho. Estou ainda nos 40 dias, gente. Estou ainda. Me telefona uma moça do Tenda, que faz 9 anos que eu não converso com ela. Ela me liga e fala assim: esta noite eu sonhei com você, Cacá, e seu filho mais velho. Você chorava muito. E eu te abracei e falei, Beth, fique em paz. Você vai alcançar essa graça do seu filho. Ela nem conhece, ela nem sabe o nome desse meu filho. Gente, eu comecei a chorar. Passou, gente, uns 10 minutos. Ele me manda uma mensagem assim: mãe, amanhã cedo tem missa aí na Santo Antônio? Eu quero ir à missa com você. E ele foi à missa, gente. Gente, eu fiquei muito feliz. Vamos rezar, gente. Vamos rezar. Aí, para completar a minha graça, eu um dia falei para minha norinha, a Camila, que eu estou rezando pela conversão dela. Falei, Camila, um dia você vai casar na igreja, minha filha? Ela falou assim, Beth, o dia que ele me pediu em casamento, mas ele não escutou. Quando foi aniversário dele agora de 17 de março, da Tereza, ele faz uma surpresa para... E eu estou nos 40 dias da súplica, certo, gente? Ele pede ela em casamento, deu até aliança. Gente, louvado seja Deus. Reza, gente, reza. Vamos rezar, gente. Vamos rezar. Eu ainda não alcancei a graça de vê-los casados na igreja, né? Porque com o casamento na igreja eles comungarem. É meu maior sonho. Meu maior sonho. Mas eu vou alcançar. Nossa Senhora, gente, viveu... Eu nem falei de Nossa Senhora, só estou dando testemunho, já está acabando meu tempo. Nossa Senhora vai me perdoar, porque vocês sabem que ela foi aquela que escutou a comunhão com Deus. Ela acolheu no coração e ela respondeu com a vida.
Nossa Senhora e São José. São José. Eu li este livro, gente, daqui, Cacá. Vocês precisam comprar esse livro. É 33 dias antes do dia 19 de março. Esse livro é maravilhoso. Esse livro, ele nos fala que São José e Nossa Senhora, eles viveram tanto o nosso carisma, né, dessa comunhão com Deus, com o próximo, que São José, quando Maria disse assim para São José: olha, Isabel está grávida, eu vou precisar ficar 3 meses lá com ela. O livro diz que ela ainda não tinha contado para ele sobre a gravidez. Não sei se é assim mesmo, se não é. Mas aí São José disse: não, Maria, eu vou te levar até na casa da Isabel, vou te deixar lá e depois vou te buscar. E José então levou Maria na casa de Isabel. E a hora que a Isabel viu Maria, e ela disse: que alegria, que honra eu tenho de receber em minha casa a mãe do meu Salvador, que naquele momento São José viu que Maria estava grávida e ela seria a mãe do Salvador. Que quando mais tarde ele até pensou em abandonar Maria em segredo, que não foi por covardia. São José não é covarde, São José não é fraco, mas São José é tão humilde, que ele não se sentia digno de ser pai adotivo do Salvador. Eu achei isso tão forte que eu li nesse livro, eu nunca tinha pensado, né? Porque é para a gente pensar como um homem escolhido por Deus vai abandonar Maria por medo do que o povo vai falar. Imagina que São José vai se apegar nisso, não é? Não, ele vivia em comunhão com Deus, Maria em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo. O ato de Maria grávida, talvez passando mal, nós que ficamos grávidos, vomitando, né, com muita dificuldade na gravidez, ela foi lá em comunhão com o próximo, com Isabel. E aí uma coisa também que o livro falou que eu achei muito interessante, que a maioria dos primeiros cristãos colocaram José como um homem velho, e que José não era velho. Se Maria tivesse 16 anos, ele deveria ter uns 17, 18 anos, que ele era um jovem muito bonito. Mas os primeiros cristãos, com medo das pessoas não acreditarem na virgindade de Maria, puseram José como um velhinho que já não dava nada, entendeu? É um velhinho que, ó, minha filha, não subia de jeito nenhum. Aí o povo acredita. Olha que ignorância. São José era um homem bonito, viril, muito forte, um homem maravilhoso. E tinha uma comunhão com Deus tão maravilhosa. Então eu queria derramar à comunidade isso. Vamos ter a Sagrada Família, porque ontem o padre Fernandinho e o padre Rafael pegaram firme, né, gente? Deram bastante lambada em nós ontem. Hoje Nossa Senhora falou assim: hoje você só apresenta nós como um modelo para viver aquilo que o padre Fernandinho e o padre Rafael falou para nós ontem, né? E derramar para vocês isso. Experimentem, façam esse desafio do rosário. Vocês vão ver como as graças vão começar a chegar e vem chegando, e eu acredito nessa glória. Amém? Depois, o interessante é que, se falasse assim para muita gente, deve ser mais de Franca, né? Ó, vai vir um padre aqui, o padre é famosíssimo, nossa, ele está na televisão, está não sei na onde. Era perigoso lotar, né? Mas não ia falar das coisas que nós vivemos. Quem falou ontem aqui é gente nossa, que fala das coisas nossas. O bispo e os padres falou só daquilo que eles vivem na paróquia. Ele falou de tenda. E olha como as coisas são mais simples que nós imaginamos. Primeira leitura de ontem. Não, vou voltar um pouquinho, para você ver quanto é simples, o quanto é rico, e o quanto a misericórdia de Deus é inesgotável para nós que somos mais fracos.
Se Jesus era Deus, se Jesus era rei, se ele era poderoso, por que será, quando ia ter uma janta, quando ia ter um almoço, quando ia ter uma janta, quem que lavava as mãos dos convidados? Ou eram as crianças, ou eram os escravos. Lavava as mãos. Jesus lavou os, porque Jesus vai no nosso último. Jesus conhece o nosso último. Ele vai no nosso último para falar quanto Deus nos ama com um amor inesgotável, da maneira que nós é, do jeito que nós é. Aí na primeira leitura ontem, Pedro, o pessoal de Jesus curava as pessoas. Falou a leitura, os amigos de Jesus eram pessoas simples, sem instrução. E depois o bispo falou, gente, se nós não dá um jeito de começar a escutar e colocar essas coisas que as leituras vão falando no nosso coração, a palavra vai passando. Nós temos que meditar a palavra e alimentarmos-nos das palavras. Até hoje está lá esse Jesus. Eu falei, gente do céu, como é que Jesus lavou os pés do povo lá, uai? Os pés o último. E Jesus fez isso. Então, o que o bispo falou? Falou de um passarinho pequenininho. O que movia aquele passarinho para chegar naquela distância, para voar tanto? Era o coração. Escuta Deus, gente. Se nós ficar quietos aqui, agora mesmo tinha canarinho da terra estralando lá naquele fundo lá. Escuta Deus. Depois chegou um testemunho aqui de um povo que eu vou contar, vou falar para vocês como é que aconteceu o milagre. Eles falaram só uma parte. Falaram e eu vou completar. Apareceu aquela criança com um problema no coração. Depois veio um testemunho na parte da tarde daquele jovem que teve aquele problema e que a comunidade agiu com o... É tudo o coração. E vem o padre hoje, fala para nós nos amarmos de coração. Aí, mas eu queria falar um pouquinho só da comunidade. A comunidade é um trem complicado. O padre falou hoje, eu vou falar diferente. Onde 2 ou mais se reúnem, aí tem problema. Reuniu 2 ou 3. E aí depois você pega... Eu não vou falar a leitura inteira não. Depois você pega lá na sua casa, Atos dos Apóstolos, conflito na liderança, primeira briga, primeira discussão. Estava lá, Paulo e Barnabé. Eles falaram assim, vamos voltar, vamos pregar o evangelho. Aí, olha se não é igual nós mesmo. Barnabé falou assim, vamos chamar João Marcos. Paulo falou assim, o quê? Está de brincadeira, mano. João Marcos... Que para você, ó, de jeito nenhum. Ele abandonou nós lá, nós estávamos montando os acampamentos, na hora mais difícil. João Marcos eu não quero. E levou Silas. E Barnabé escolheu João Marcos. Não é assim de vez em quando alguém fala qual que você vai escolher lá na sua comunidade. Mas esse aí não, vamos escolher o outro. É assim, o conflito existe. Mas o padre falou com sabedoria. Gente, se na comunidade não tiver os conflitos, a nossa comunidade vai ter fé de criancinha. Vai ter fé, amamentar a comunidade com leite materno. Só passando pelas crises que a comunidade cresce. Uma comunidade que não tem problema já é um problema. Gente, é tudo diferente aqui nesse tenda nossa, aqui é tudo diferente. Mas um completa o outro. Se fosse para escrever esse regimento interno que eles escreveram aí, gente, eu não dei um palpite, porque eu não sei nada disso. Aí foi uma lá e fez tudo. Porque é o jeito dela, a maneira dela, é a contribuição dela. Mas o que eu queria falar para vocês, para falar dos milagres, que a Giana falou, sem nós combinar muito aqui, é a respeito disso aqui, ó. No terceiro dia, houve uma festa. Olha como as coisas são simples. Deus é simples e fala através das coisas simples. O que é o nosso cotidiano? O cotidiano antigamente? Casamento, festa, cotidiano, coisas simples, coisas do dia a dia. Como o padre falou, fazer do ordinário algo extraordinário. Teve uma festa de casamento, a mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhes disse, ele não tem mais vinho. Jesus respondeu, olha a Giana falando aqui agora mesmo. Jesus respondeu, mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou.
A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: faz o que ele mandar. Havia ali 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que servia para os ritos da purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Ele provou a água transformada em vinho, sem saber de onde que vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho que não é bom, e quando os convidados já estão bêbados, serve o pior. Vocês, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia Jesus começou os seus sinais. Palavra da salvação. Ô gente, para a comunidade nossa, não, ou para o casal, né? Aonde ficava o poço? Uns 800 metros de distância da casa. Por um motivo muito simples, para não ser infectado com as fezes humanas e dos animais. 800 metros. Estava faltando o quê? Vinho. 6 talhas de 100 litros, quanto vai dar? 600. Se você estivesse lá, Jesus estava convidado, nunca tinha feito nenhum milagre. Se você estivesse lá, e aí ele falasse assim, acho engraçado a Maria, né? Maria estava como serva na despensa e falou: está faltando vinho. Como ela foi e serviu Isabel, sempre servindo, chegou para Jesus e falou assim: meu filho está com problema lá, na cozinha lá, é grave. O que tem? Está faltando vinho. E aí o que Jesus falou? Ih, minha filha, não chegou a minha hora. Não sei se falou isso assim não, mas Maria deve ter falado também, né? Quando o anjo falou para mim que eu ia ser sua mãe, eu não falei, não chegou a minha hora. Está na hora de você pagar o favor. E falou para a turma: faz o que ele mandar. Gente, se você estivesse lá como convidado, 800 metros, 6 talhas, você com o bardo na mão, você ia buscar água? Se fosse o caso, aí depois, olha como é que é bom. Semana passada, quarta-feira, falo dos discípulos de Emaús. Jesus andou com aquela turma, que as duas antas, andou 12 quilômetros. E aí, eles falando no caminho. E eles falaram: Jesus perdeu. Jesus falou assim: você não sabe o que aconteceu, não? Uma coisa é séria, viu? Aqueles 2 discípulos de Emaús, eles estavam voltando para o maior fracasso da vida deles. Eles abandonou tudo e foi seguir Jesus. Agora tinha que voltar para aquele lugarzinho chamado Emaús. Imagina os vizinhos, olha lá os bonitão, falou que ia seguir Jesus, olha lá, e agora? Cadê Jesus? Aí Jesus andando e eles foi falando: então, rapaz, Jesus morreu. E Jesus falou: morreu mesmo? Morreu. E foi difícil, né? Você não sabe não? Ele foi crucificado, bater nele, judiado. Jesus: nossa, é mesmo, morreu. No partir do pão eles reconheceram e voltaram imediatamente para dar notícia. Quando você voltar, volta imediatamente para dar notícia. A notícia de hoje: Jesus está vivo, ressuscitado e nos ama pela 3ª vez. Eu vou falar com um amor inesgotável. Agora vamos falar, buscar água 800 metros. Se fosse o casal que fosse lá, o que vocês estão conversando pelo caminho? Quando a mulher pede para fazer um favor, né, trocar a lâmpada, fazer as coisas, a gente vai com aquele humor da gente. Se fosse a sua comunidade, vai lá buscar água e traz aqui, como é que vocês iam? Falando o que pelo caminho? Não, é muito simples. É muito simples. Quando vai ter tenda aberta e fala assim para a sua comunidade: vocês vão ficar com as crianças. Qual que é a conversa entre vocês? Nossa senhora, mano, não, é brincadeira. É difícil, hein? Vai ficar com as crianças? É duro, hein? Que vocês foi conversando? Gente, a reclamação, a murmuração. E busca água, e traz água, e enche de água, e peleja com água. Uns carregavam bastante água no balde, outros carregavam só um pouquinho, fingiam que estava trazendo muito. Outros esfolando o barco, e vinha trazendo, até que enfim encheram. Agora a pergunta que não quer calar, para não ficar falando muito tempo aqui:
encheu as talhas, 600, falou para o mestre de sala: buscai, enchei e levai. Jesus obedeceu à mãe. Se tiver faltando vinho lá na sua casa, lá na sua comunidade, chama Maria. Maria chama Jesus para acabar com esse vinho estragado que tem na comunidade, que os padres falaram ontem com propriedade. O vinho da reclamação, o vinho da murmuração, o vinho da falta de perseverança. Vinho velho vai virando vinagre. E muitas famílias, quando chegam no templo, é só vinho velho. E aí Jesus faz o quê? Pergunta que não quer calar: quando é que aconteceu o milagre? Em que momento aconteceu o milagre? Era a água, encheu as talhas, hora que levou lá a caneca para o homem, mestre de sala, era vinho. Em que momento que a água transformou em vinho? Jesus não veio fazer teatro. Se fosse para ele fazer teatro, ele falava assim: feche os olhos, ó Pai, agora vocês vão ver, 6 talhas vai subir uma fumacinha igual aquela ali, vai subir água e vai virar vinho. Não, Jesus não. Em que momento? Agora para a sua comunidade tenda. Sabe o que foi falado do milagre da criança e o milagre do jovem? Sabe o que é? Sabe por que está tendo essa festa aqui? Em que momento passou pelas mãos da comunidade para acontecer o milagre da água em vinho? Passa pelas mãos da comunidade para derramar esse carisma. Não é fundador não. Fundador falou sim com propriedade. Passa pelas mãos da comunidade, passa pelas mãos da sua comunidade para a água transformar em vinho. O tenda 7, para acontecer isso, passou pelas mãos. Gente, passa pelas nossas mãos. Se não passar pelas nossas mãos, agora, cada um faz a sua parte. Eu não posso falar para você fazer a minha parte. Cada um buscou a água suficiente. Cada um faz a sua pequena parte. E aí o padre ainda falou: qual que é a palavra? Não adianta, gente. Ou eu faço bem feito ou eu não faço. Não adianta você fazer o possível. Você tem que fazer o seu melhor possível. Se for para buscar água numa canequinha, busca. Se for para ajudar, gente, lá no centro de formação, a semana inteira tem gente trabalhando. Não tem anjo que desce lá para parar a grama. Passa pela comunidade, ter aquele centro de formação. Quando é tenda aberto, quem cuida das crianças, quem vai lá dar a palavra, quem vai trabalhar na cozinha, para acontecer um milagre dentro daquela sala, passa por muita gente. Por isso a gente tem que ter a sabedoria e pedir a Deus 2 coisas só. Fala negócio de ir na igreja aí. Eu te pergunto, eu costumo ir todo dia na missa, mas me dá um motivo para mim não ir? Se eu posso ir, me dá um motivo, eu tenho que ir. Aí eu falo para um colega meu que vai sempre lá: acho que nós vem porque nós é mais fraco, né? Ele falou: é verdade, nós é mais fraco. E o que eu tenho que pedir? 2 coisas só, não precisa pedir mais nada para Deus não. Só 2 coisas. Você pede sabedoria e discernimento só. Não precisa pedir mais nada. Porque se você buscar em primeiro lugar as coisas do alto, o resto vem por acréscimo. E outra coisa muito importante: para acontecer um milagre, não tem jeito de ter milagre se você pegar, pôr a mão no arado e ficar olhando para trás. Aqui esse povo nunca olhou para trás, sempre para frente, com dificuldade. Onde está o Bolero? Está em Ourinho. Onde está o Chico? Está lá não sei não. E vai, e põe a mão no arado e vai para frente, e não olha para trás. É assim que funciona. Para acontecer o milagre, Deus precisa das suas mãos, das minhas e das suas. Mas eu sou fraco, eu sou pobre, aí melhor ainda. E para encerrar, eu vou falar uma coisa séria para vocês, que eu anotei aqui ontem, dessa questão que o padre falou também. A palavra motivação vem de motivos. Quais são os verdadeiros motivos que te levaram a vir aqui hoje cedo? Quais são os verdadeiros motivos que te levam a ir na reunião do seu tenda? É de ordem racional. É mesmo, o que eu vou fazer lá? O padre falou um monte de coisa, vamos para brincar, para agradecer, porque tem mais amigo. O motivo, gente, não tem outro motivo. É servir, não me servir. Eu tenho que servir e não me servir. Agora, grava, deveria ter até uma caneta e escrever.
O que define o seu destino não são as suas condições, mas as suas decisões. O que define o destino da sua comunidade não são as condições, o guardião, isso, a igreja, mas as decisões. A decisão que você vai tomar quando a comunidade estiver fraca, quando nada dá certo, quando vier a tempestade, quando vier a crise. O que você vai decidir? Decida rezar e não perguntar muita coisa, mas só rezar, põe o joelho no chão e pega um terço e reza para dar certo e dar certo. Para encerrar minha fala, tem muita gente aqui que é da região Ribeirão Preto, Araraquara, vai embora. Franca a Ribeirão Preto tem mais ou menos 90 a 100 quilômetros. É facinho explicar a palavra de Deus. Olha aqui. Tinha 10 leprosos. E naquele tempo não tinha espeim, né? Tinha aqueles espeim de bolso que o Chico tinha lá. Ele tinha um espeim, quando ele chegou em Franca, um espeim que tinha uns redondinhos, olhava. Não tinha espelho, 10 leprosos. Aqueles 10, Jesus chegou e falou assim: ô, daqui vocês vão e vai andando pelo caminho e vocês vão ver que vai acontecer uma coisa interessante. Você já viu leproso sem faixa? Aquele povo é um povo excluído, um povo marginalizado, tudo cheio de faixa, e faltando pedaço de nariz, de boca. E aí aqueles 10 leprosos estavam lá e Jesus falou assim: vão lá e se apresentem. E eles saíram andando. Se fosse para chegar em Ribeirão Preto, no meio tem Batatais, a cidade de Batatais, né? Se fosse para chegar em Ribeirão Preto, ó, que chegou em Batatais, um olhou para o outro e falava assim: ô, rapaz, não acredito, você está sendo curado, tira a faixa. E foi tirando as faixas, gente. E o que faltava pedaço, rapaz, um olhava para o outro e falava: você está sendo curado, você está sendo curado, você está sendo curado. Mandou apresentar lá na frente. Quantos voltaram? Um voltou para agradecer. Um voltou para agradecer. Quais são os motivos que me levam a estar aqui? Eu tenho muita lepra, já tive bastante, mas ainda tem muitas. Estou voltando para agradecer através do serviço. Eu tenho que agradecer, voltar para agradecer e servir. Não adianta eu agradecer e não servir. Agradecer e servir. Essa é a nossa meta. O resto é resto. E cada vez que você pensar em João 14, que fala com propriedade, a deuses despedida, Jesus falando que ia para o Pai. E se você já perdeu um ente querido, e quando você perder, João 14, na casa do meu Pai existe muitas moradas, e para onde eu vou levar seu ente querido. E aí, nesse contexto, Jesus falou assim, Felipe falou: Jesus, eu vou acabar já, começa a olhar assim, Jesus, mostra-nos o Pai, porque Jesus está falando que ia para o Pai, porque ele estava no Pai e o Pai estava nele. Felipe falou assim: mostra-nos o Pai. Aí Jesus não falou desse jeito, mas ele deve ter coçado a cabeça e falou assim: nossa, que cara embaçado. Rapaz, mas é complicado, hein? Viu curar cego, coxo, transformar. Que cara embaçado. Felipe, acredita, eu e o Pai somos um. Se você não acredita, porque eu estou te falando, acredita em mim, Jesus falando, acredita em mim por causa das obras que eu faço. As obras que eu faço são obras do Pai. As obras que nós fazemos são obras do Pai. Gente, pensa depois que transformou a água em vinho, e todo mundo lá, acho que ali começou o AA, né? 600, talha, 100, 200, 600 litros de vinho. Depois que eles tomaram uma, aí veio, com certeza veio a reclamação. Deixa eu te falar, mano, brincadeira, velho. Jesus é foda, hein? Porque que ele não mandou encher uma talha só e o resto não precisava nem encher, ele fazia o milagre aí. Porque que ele não pegou uma canequinha de uma talha e pôs um canequinho, cara, depois de ter feito o milagre. Só pôr uma canequinha assim em cada talha, ele transformava em milagre. Nós teve que sofrer e buscar essa água, e doer o lombo, e doer aquele barde velho. Depois do milagre o povo reclama. Nos tenda também é assim. Depois de fazer a experiência do milagre na vida da família,
Na vida da comunidade, tem gente que reclama e tem gente que vai embora. Era assim, gente. Multiplicação dos pães. Depois que acabou, Jesus falou assim: vai vocês e dá de comer para eles. Nossa, mesmo 5.000 pessoas. E vai aquele povo reclamando. Ainda teve que encher 12 cestos. Gente, nós não podemos reclamar depois dos milagres que Jesus já fez na nossa vida, como pessoa, como família e também na nossa comunidade. Amém? Bom, gente, a gente quer terminar essa nossa fala com a oração que nos une, né? Eu fico pensando assim, né? Quanto mais cresce o tenda, como é forte. Então, queria pedir para todos ficarem em pé e nós juntos, né? Quero pedir a Nossa Senhora, São José, a Jesus, a Sagrada Família, que ela seja o centro da nossa casa. Eu quero crer que todos vocês têm uma imagem da Sagrada Família. Coloca no lugar mais central da sua casa. E todas as vezes que vocês pensarem em brigar, olhe para a Sagrada Família. O silêncio de Maria, o silêncio de José. O que Jesus, nós não falamos no tenda, que os filhos bebem o que os pais derramam. O que Jesus bebeu de Maria? Uma mãe serena, uma mãe firme, uma mãe que soube corrigir, mas soube colocar no colo a todo momento. Uma mãe que nunca abandonou Jesus. Uma mãe que sempre apoiou Jesus em todos os seus momentos. José, aquele pai silencioso, aquele pai acolhedor, aquele pai protetor, aquele pai providenciador. Que os nossos filhos continuem bebendo daquilo que nós, famílias do tenda, famílias que queremos ser família, essa família do sonho de Deus. A Sagrada Família é o sonho de Deus. A Sagrada Família viveu tantos momentos difíceis. No momento da perda, o barulho externo fez eles perderem Jesus. Quantas vezes os nossos barulhos externos fazem a gente perder Jesus? Passaram um momento difícil da fuga para o Egito. Que desespero, que ansiedade. Será que nós seremos pegos? Não. A entrega. Então a família sagrada viveu muitos momentos difíceis. E não somos nós, que somos famílias aqui da terra, que também não viveremos momentos difíceis. Então a cada momento que nós estivermos vivendo um momento difícil, vamos lembrar que essa Sagrada Família, ela nunca desistiu de ser família. Maria falou tão bem de José, que ninguém que escreveu sobre José, seja os evangelistas, conheceram ou conversaram com José. A gente acredita, mas foi o que Maria falou de José, é o que José é hoje para nós. E nós, mulheres, muitas vezes nos vemos falando mal dos nossos maridos, maridos nós falando mal das nossas esposas. Muitas vezes nós, maridos e mulheres, fragilizamos uns aos outros, sendo que Deus nos uniu para que juntos, uma só carne, pudéssemos viver em família, em comunhão com Deus. Que esse carisma da comunidade tenda, que é derramado primeiramente pela Sagrada Família, seja a nossa força de continuarmos sempre vivendo em Deus. Deus Pai, que nos achas e nos unistes no amor do Pai, te louvamos pela nossa família e te pedimos que em Jesus, que morreu e vive por nós, possamos caminhar em família na tua presença e sermos santos, iluminados pelo Espírito Santo, possamos viver sempre a tua vontade e jamais nos separarmos de família sagrada. Seja a nossa, a vossa morada. Santa Giana, a santa do amor, nos ajude a amar em plenitude a nossa família.
O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. São Francisco, rogai por nós.